Eu tenho mais 3 irmãos. Minha vida no esporte começou depois da Copa de 94, quando o Brasil foi tetracampeão mundial. E eu me apaixonei muito pelo futebol depois daquela conquista, né? Festejei bastante, como todos os brasileiros. E ali, depois daquela conquista, eu coloquei na minha cabeça e coloquei na cabeça da minha família que era o meu sonho de ser jogador de futebol. Depois daquilo eu corri atrás, né? Prometi muitas coisas para os meus familiares e graças a Deus eu consegui. Cheguei em 2002 no Palmeiras, com 14 anos, né? Passei por lá pelo Sub-15, Sub-17, Sub-20 e tive muitas conquistas, graças a Deus. Deus me abençoou muito lá. Cheguei no profissional, conquistei título em 2008 paulista, fui muito feliz. E daí que minha vida mudou, né? Fiquei mais conhecido no meu bairro, lá na periferia onde eu morava, em Guarulhos. E já não era mais aquele David, né, que sonhava. Eu conquistei aquilo que eu sonhei, graças a Deus. Então as pessoas começaram a aproximar mais, né? Acharam que depois de ter conquistado e ser jogador, acharam que poderiam crescer do meu lado. Então eu tive vários amigos, né, amigos que batiam nas minhas costas, mas era tudo para poder se beneficiar em cima de mim. E isso foi ao longo da minha carreira. Acho que todos aqui, os atletas, passam por isso, né? Quando você tem um sucesso, né, uma conquista, um contrato novo, como eu tive no Palmeiras. Lembro que em 2007 eu tive uma renovação, Deus me abençoou nessa renovação e eu pude aí realizar o sonho que eu tinha dado eu tinha prometido para minha mãe, de comprar a casa dela. Comprei o carro do meu pai, que antes era um Verona, Veroninha 84, que se virava para me levar para as escolinhas, lá na base do Palmeiras. Consegui comprar esse carro para ele. E meu pai trabalhava ainda, minha mãe era professora, meu pai era motorista de ônibus na cidade de Guarulhos. Então, com o salário que eu recebia do Palmeiras, eu tinha espaço para poder comprar minhas coisas, me divertir. Nessa época eu ainda não tinha aceitado Jesus, né? Então eu recebi vários convites que o mundo nos oferece nessa nossa vida, né? Infelizmente. Então eu acabei não dizendo não. Tive essa escolha naquele momento. Aceitei vários convites de festas, baladas, né? Coisas aí que o mundo nos oferece aí fora. Então acabei me viciando por conta dessas festas, baladas. Eu acabei me viciando com o álcool, né? Com a bebida. Eu bebia quase todos os dias, né? Todo fim de semana eu ia para as baladas, depois do jogo, de uma partida, de uma vitória principalmente. Eu ia para as baladas e acabei me viciando muito no álcool. Depois do Palmeiras eu fui para a Grécia, lá também existia muita festa. Eu cheguei lá na Grécia, era um grande clube chamado Panathinaikos, e lá existia muita festa, recebi vários convites lá. E como eu falei, né, eu não tinha Jesus, não estava com a presença do Espírito Santo como hoje eu estou. E então acabei me perdendo bastante e isso até chegou a me afastar da minha família. Saí do Panathinaikos, fui pro Flamengo, onde eu tive uma experiência muito grande com Deus em 2009. Logo na minha chegada,
comecei jogando num grande clube que é o Flamengo. E no meio do Campeonato Brasileiro de 2009 eu tive uma fratura grave na face, que eu acabei perdendo metade do campeonato, em que todo mundo dizia que eu não ia conseguir jogar mais aquele campeonato. E daí eu fiquei muito triste, né, porque eu estava emprestado do Flamengo, eu ainda pertencia ao Panathinaikos, eu precisava mostrar meu trabalho no Flamengo. E aí fiquei muito triste, revoltado, né, fiquei questionando o Senhor por que estava acontecendo aquilo. E eu me lembro muito bem que depois da cirurgia, meu pai estava do meu lado, sentado no sofá. Eu estava com o meu computador, conversando com a minha mãe no MSN, na época era MSN, na webcam, aquele chato no olho, né, porque a fratura foi bem próxima do olho. E eu aqui falando com a minha mãe, calma, que Deus sabe o que faz, né, dando palavras da Bíblia, tentando me acalmar. E eu ali questionando com ela, o Senhor, e de repente entrou uma moça que trabalhava no hospital. Esse hospital se chama Pasteur, no Meia, no Rio de Janeiro. E daí entrou essa moça, estava limpando o corredor, entrou, pediu licença e falou: o que aconteceu com você? Eu expliquei para ela o que tinha acontecido, que eu tinha fraturado o rosto, tudo. E daí perguntou quem era o senhor que estava do meu lado, que era meu pai e tudo. E daí ela disse: eu estava no segundo andar, Deus pediu para que eu viesse aqui no terceiro andar do hospital, tocou no meu coração e percebi que era desse quarto. Eu vi você aí com essa cirurgia no rosto aí, e Deus pediu para que você olhasse seus amigos, que você acha que eles são seus amigos, e para você frequentar a casa do Senhor. Aí meu pai, na hora, meu pai sempre dava conselho dos meus amigos, ele sempre me dava conselho, e eu estava aqui, saía daqui, não dava corda, né? Achava que meus amigos eram meus amigos. E daí meu pai, nossa, aí ó, eu te falei. E daí ela pediu para orar e eu fiquei assustado com aquela reação dela e essa atitude dela. Ela foi e começou a orar, eu estendi a mão, pedi para estender a mão, estendi a mão para o céu. E minha mãe na webcam vendo tudo isso. Imagina o que ela achou. Achou que eu estava tendo que eu estava com um problema ali, né? Eu estendi a mão, parei de falar com ela e comecei a estender a mão. E aí eu comecei a orar e senti uma presença muito forte do Espírito Santo ali. O Espírito Santo ali. Então, voltei a treinar antes do campeonato terminar e Deus me abençoou de ter jogado o último jogo daquele campeonato. Eu fui abençoado de ter feito um gol importante naquela partida contra o Grêmio, 2009, no Campeonato Brasileiro de 2009, e a gente consagrou o campeão em 2009 brasileiro. Foi a minha maior conquista na minha carreira até hoje, espero, né, que eu possa conquistar aqui hoje no Santos, mas foi a minha maior conquista que eu tive no futebol, e ali mudou muito a minha vida. Eu fui conhecido pro Brasil inteiro, quem sabe, aqui deve ter flamenguista, né, tem alguém falando. Aí, normal, Flamengo tem em todo lugar. Então fiquei conhecido pelo Brasil todo. Fiquei conhecido pelo Brasil todo, então a fama aumentou. E aí, outra vez, o diabo quis aproveitar disso, né? Acabei dando brecha. Eu voltei a frequentar a casa do Senhor depois disso. Comecei a frequentar a casa do Senhor. Cultos nas concentrações com alguns cristãos que tinha na mesma equipe, né, no Flamengo. Mas aí o diabo aproveita quando a gente tem fama, aproveita esse momento assim, a gente acaba se perdendo, né? Os atletas que estão aqui sabem como é que é, o assédio é muito grande quando a gente está num bom momento no futebol. E daí eu acabei me perdendo, continuei ainda frequentando festas, baladas, depois dessa bênção que Deus me deu. Então,
E Deus sempre me abençoando. Mesmo pecando, Deus ainda estava me abençoando. E depois eu saí do Flamengo, eu vim para o Santos, que é um outro grande clube. Na época tinha o Neymar já aqui, que é um grande jogador, todo mundo sabe. Era um baita time, o Santos tinha acabado de ter sido campeão da Libertadores. Então vim para cá, Deus me abençoou de vir jogar aqui no Santos. E aqui eu tive a oportunidade de conhecer outros cristãos que faziam reunião, né? Aqui está o Alan Santos, né? O Neto também aqui, ele chegou depois, mas a gente sempre faz o nosso culto lá na concentração. Então aqui no Santos eu estava separado da minha mulher, que eu tinha conhecido, esquecendo de voltar para trás. E em 2009 Deus ainda me abençoou de conhecer a minha esposa, né? Aleluia! É bonita, ele está aí em pé ali. E aí a gente tentou ter um relacionamento em 2010, né, morando junto, em 2010 sem um casamento. E aí quando não estava na presença do Senhor, não deu certo, né? Não pedi para que o Senhor pudesse habitar na minha casa, né? O Espírito Santo pudesse habitar na minha casa, então acabou não dando certo, a gente acabou se separando no final de 2010 e ficamos até 2012 sem se ver, sem estar juntos. Em 2012, quando eu vim para o Santos, agora sim, quando eu vim para o Santos, a gente estava separado ainda. E daí eu ainda frequentando festas, baladas, viciado, álcool, afastado da minha família e deixando que os amigos, né, que não eram os amigos, então deixando os amigos ficarem próximos na minha vida. Então, no final de 2012, eu tinha ido uma festa num amigo, no Rio de Janeiro. Eu fui pro Rio. E lá eu festejei lá na casa dele, na festa, e aquela ressaca, né? De ter bebido, daquela ressaca. E daí eu comecei a passar mal. Fiquei muito mal lá no apartamento, lá em casa. Fiquei muito mal, fiquei tremendo, parecia que eu ia morrer, aquela sensação ruim aqui dentro. E daí eu liguei para minha esposa, liguei para ela, tinha contado o que tinha acontecido, e ela começou a ficar chorando, reclamou, né, me deu uma baita ficou bastante triste. E logo em seguida eu liguei para minha família, para o meu pai, para minha mãe, e também estavam muito tristes com o que estava acontecendo comigo, pela maneira que eu estava, quando eu estava falando com eles no telefone. Então ali o Espírito Santo me incomodou bastante, tocou no meu coração me mostrando para mim que eu estava machucando as pessoas que mais se importam comigo, que era a minha família e minha esposa. E que eu não estava dando valor naquele momento, que eu estava dando valor para os amigos, para outras pessoas que eu achava que eram meus amigos e na verdade não, só queriam estar perto de mim por causa da minha fama, do meu dinheiro, de tudo que eu tinha conquistado no futebol. Então, o Espírito Santo, graças a Deus, me salvou ali até da morte, né? Se eu tivesse hoje ainda bebendo, eu poderia estar aí indo para uma balada e ter bebido e voltar para casa, nem sei se ia voltar para casa, acabar batendo no meio do caminho, como aconteceu com outros amigos meus, né, atletas também, que continuaram nesse rumo de bebida, de balada e acabaram ficando no meio do caminho, falecendo. Outros hoje não podem nem jogar bola. Então, graças a Deus ali, o Espírito Santo tocou no meu coração. E logo em seguida eu fui na casa da pastora Rose e pastor Paulo, que é da igreja lá do Rio de Janeiro, do Duque de Caxias, a igreja Deus Provedor. Então um trabalho maravilhoso lá também, um ministério maravilhoso, tanto lá como no Recreio. E eu conheci eles num dos cultos do Rio de Janeiro, quando eu jogava no Flamengo. Então eu fui até a casa dela às 3 horas da manhã. Eu lembro até hoje, às 3 horas da manhã, eu saí da Barra da Tijuca e fui a Duque de Caxias, isso aí dá
umas 2 horas, eu peguei um táxi, gastei uns 100 e alguma coisa, porque o Espírito Santo estava querendo que eu fizesse isso e valeu muito a pena, porque eu fui lá, recebi a oração e ali aceitei Jesus na minha vida como o único Salvador, como o único que pode nos restaurar, nos salvar. E que depois disso daí só bênção, eu não tenho o que reclamar. Passei por dificuldades, né? Ano passado mesmo eu fui emprestado para o Vitória, foi uma provação maravilhosa que Deus deu na minha vida, que eu aprendi bastante. Eu fui para o Vitória emprestado e lá não consegui jogar, né? Eu que joguei no Palmeiras, passei aqui para vocês que eu joguei no Palmeiras, joguei na Grécia, no Panathinaikos, joguei no Flamengo e estava no Santos, e de repente eu fui para o Vitória, que tinha acabado de subir da Série B e não consegui jogar. Então foi uma aprovação que Deus deu na minha vida. Eles lá me deixaram treinando separado. Eu fiquei 2 meses sem receber, só eu como o único jogador do elenco sem ter salário, uns 2 meses. E graças a Deus, Deus me deu tranquilidade, sabedoria, me deu uma família que esteve do meu lado nesse momento, porque nós jogadores quer sempre estar jogando, né? Os atletas que sabem muito bem disso, a gente sempre quer estar jogando. Então foi difícil para mim isso, mas eu entendi o que o Senhor estava fazendo comigo. Ele estava querendo que eu restaurasse a minha vida com a minha esposa, né? Quando eu não estava no jogo, eu estava com ela, e isso foi aumentando o nosso amor, o entendimento. Quando eu não ia para o jogo, eu ia visitar a minha família aqui em São Paulo, visitava a família dela em Curitiba. Então eu entendi o que o Senhor estava fazendo comigo, que Ele me tirou do que eu mais gostava, no futebol, mas também me deixou mais próximo da minha família e recuperei aquele tempo perdido que eu tive antes ali com os amigos que eu achava que eram meus amigos. Aquelas pessoas que eu achava que eram meus amigos. Então, 2013 não foi para mim no futebol, mas foi muito bom na minha vida pessoal, espiritual. Nós casamos no final de 2013, no ano passado, né? Nos casamos na igreja em Curitiba, foi muito lindo. A pastora Rose, lá do Rio de Janeiro, fez o nosso casamento no Mônio. Então foi uma coisa maravilhosa e que eu nunca vou esquecer na minha vida. Hoje tenho um filho, uma bênção de Deus, que é um outro sonho que Deus pôde me realizar para mim, pôde me dar. E hoje eu estou no grande clube jogando no Santos, por tudo aquilo que eu passei no ano passado. E eu, mesmo assim, glorifiquei o nome do Senhor na dificuldade. Hoje Ele está me honrando bastante aqui no Santos, na minha família. Então eu agradeço muito a Deus por tudo que eu vivi, tanto na dificuldade, e por ter me recuperado, né, dos pecados que eu cometi, ter me restaurado, né? Então, como falou aqui no louvor, o Senhor nos limpou com o seu sangue. Jesus Cristo nos limpou com o seu sangue, pagou os nossos pecados, e hoje eu sou livre. Nós somos livres, né? Nós todos somos livres, nós todos somos pecadores, então a gente deve muito ao Senhor. Então é isso que eu aprendi disso tudo que eu vivi, e hoje eu só tenho que agradecer. Todos os dias eu tenho honrado Ele, tenho procurado glorificar o nome dEle, porque nós somos dependentes dEle. Foi o que aconteceu comigo, para eu sair desse vício que era a bebida, esse álcool. Eu precisava muito dele. Eu lembro um dia que, quando eu parei, hoje eu não bebo mais, quando eu parei de beber, a gente foi numa praia, e aí passou um rapaz com bebida assim do meu lado, e daí eu comecei até a tremer.
naquele momento. E aí eu comecei a perceber que eu estava precisando de Jesus naquele momento, e comecei a orar. E ele, hoje eu nem sinto falta, estou muito feliz, glória a Deus. E é isso, acho que infelizmente acontece isso na nossa vida, atletas. Hoje eu compreendo o que Deus fez na minha vida, era para eu poder dar conselhos para os mais jovens, e que eu possa, que esse meu testemunho que eu dei aqui possa abençoar os mais jovens aqui que estão tentando aí uma carreira no futebol, né? Que o mundo lá fora aí está perdido, não tem, você não vai ganhar nada. Tudo que eu ganhei até agora foi porque o Senhor me ama bastante, tenho certeza que Ele te ama também. Então vocês possam glorificar o nome do Senhor, toda a conquista que vocês tiverem, como hoje eu agradeço todas as conquistas que eu tenho.